Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Gideon já estava acostumado com os cortes de energia da cidade. Aconteceram com frequência, quase sempre ao mesmo tempo, como se seguissem uma rotina invisível. Mas naquela noite, assim que as luzes se apagaram, ele sentiu algo diferente. Era uma sensação difícil de descrever, como se a escuridão ao seu redor refletisse exatamente o que ele vinha sentindo por dentro há meses. Era um vazio. Não era apenas a ausência de eletricidade, era a confirmação de que algo em sua própria vida também havia parado de funcionar. Ele entrou e tudo parecia igual. A sala de estar estava arrumada, com quadros nas paredes, o aroma da mesma vela que Marla gostava de acender ao anoitecer. Mas, mesmo com tudo em seu devido lugar, parecia que nada mais fazia sentido. A casa deles, que costumava ser cheia de vida, vozes e planos para o futuro, agora estava silenciosa demais. O tipo de silêncio que dói. Marla estava no quarto, se maquiando. Gideon passou por ela, olhou rapidamente e continuou andando. Ela mal virou a cabeça. Apenas disse que iria a uma festa da empresa. Disse isso num tom direto, quase monótono, como alguém falando sobre o tempo. Ele respondeu com um simples ok, mas por dentro havia algo pesado. Não era a primeira vez que ela saía daquele jeito, e ele já se sentirá desconfortável antes, mas agora era diferente. Não era ciúme. Foi instinto. Marla passou por ele usando um vestido novo. Gideon percebeu. Era justo, elegante, claramente comprado recentemente, mas ele nunca o tinha visto antes. Ela se perfumou, calçou os sapatos lentamente e saiu sem demonstrar qualquer entusiasmo ou perguntar se ele queria ir junto. Ele ficou ali, parado no meio da sala, olhando para a porta que acabará de fechar, sentindo-se como se tivesse sido deixado para trás por um trem que continuava a se afastar sem ele. Gideon era um homem calmo. Nunca fazia cena, nunca levantava a voz por impulso, mas sabia observar atentamente. E vinha fazendo isso há semanas. O celular dela estava sempre virado para baixo. As mensagens chegavam e ela as ignorava ou saía da sala para responder. As ligações de trabalho terminavam com risadas abafadas e olhares de soslaio. A maneira como ela mudava de assunto sempre que ele fazia uma pergunta. A distância entre eles havia se tornado mais do que física. Era emocional. Era como se ela estivesse ali apenas em corpo, e até mesmo esse corpo parecia mais ausente a cada dia. Gideon foi para o quarto e ficou ali por um tempo. Olhou para o próprio reflexo no espelho e tentou encontrar alguma resposta no homem que via. Um homem cansado. Alguém que havia investido tempo, carinho e energia em um relacionamento que parecia estar morrendo aos poucos. Não era frustração com a vida ou raiva pelo que poderia estar acontecendo. Era mais profundo do que isso. Era a dor de alguém que já havia começado a se despedir internamente, sem dizer uma palavra em voz alta. Ele fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo. Ele decidiu ir embora. Pegou seu carro em silêncio e dirigiu pelas ruas meio vazias, mantendo uma distância segura, seguindo o caminho que já conhecia tão bem de tanto ouvi-la mencionar aquela festa. Ao chegar ao local, estacionou um pouco mais longe. Ele esperou. Observou os convidados chegarem, sorrindo, cumprimentando-se com a naturalidade de quem vive em uma sintonia diferente. Esperou mais um pouco. Sua cabeça estava cheia, mas seu coração estava calmo, como se algo dentro dele dissesse: você precisa ver isso com seus próprios olhos. Gideon saiu do carro, ajeitou o paletó e entrou. Música ambiente, sorrisos educados, o som de copos tilintando em brindes vazios. Era o tipo de lugar onde ninguém realmente reparava em ninguém. O esconderijo perfeito. Ele andava pelas bordas, evitando rostos familiares. Seu objetivo era claro: observar. Confirmar. Descobrir se tudo aquilo era só coisa da sua cabeça ou se o que ele vinha sentindo há tanto tempo era mesmo real. Cada passo que dava naquele salão era como percorrer memórias de seu casamento, em busca de vestígios de algo que um dia fez sentido. E foi ali, no meio daquela multidão barulhenta, que ele começou a ouvir pedaços da verdade caindo como cacos de vidro.
Um grupo de homens conversava perto do bar. Duas delas estavam rindo. Uma delas, segurando uma bebida, disse o nome dela, Marla. Ele brincou sobre como o chefe estava se aproximando cada vez mais dela, com um sorriso cínico e irônico. O outro apenas balançou a cabeça e fez um comentário obsceno. Gideon ficou parado. O mundo ao seu redor continuou como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, tudo se encaixou em segundos. Ele não precisava mais de palpites. Tinha confirmação. E agora, o que quer que viesse a seguir era apenas o resto do que ele já sabia. Ele deixou aquele salão com o coração firme. O que quer que visse dali em diante, estava pronto para enfrentar. Porque às vezes a maior dor não está no que você vê, mas no que você sente muito antes de ver. Gideon havia perdido Marla muito antes daquela noite. A escuridão na cidade só havia revelado a verdade que ele vinha evitando. Gideon continuou caminhando com determinação pelos corredores. Cada passo ecoava mais dentro dele do que no chão polido daquele prédio moderno. Ele já havia passado pela entrada, pelas risadas, pelo som abafado da música, pelo glamour falso da festa. Agora ele estava longe da sala principal, em uma área mais silenciosa. Caminhava calmamente, mas seu coração batia forte. Já ouvirá o suficiente para saber o que procurava, o nome dela nos lábios dos colegas de trabalho, misturado a risadas maliciosas e insinuações baratas. Ele não precisava de mais palavras. Precisava ver. Precisava estar lá. Com certeza. Passou por uma porta entreaberta e notou um segurança distraído ao telefone, depois continuou andando. Os corredores pareciam intermináveis, até que uma conversa abafada chamou sua atenção. Vozes. Duas. Então, uma risada familiar, uma que ele conhecia há anos, que um dia o encantou, que costumava preencher seus dias. Era Marla. Seu tom de voz era diferente. Mais leve. Mais íntimo. Ele parou, respirou fundo e se aproximou em silêncio absoluto. Deu alguns passos até conseguir enxergar. Ela estava de costas, parada muito perto de um homem alto, de terno elegante e ar confiante. O chefe. Gideon o reconheceu de uma foto antiga de um evento que Marla disse uma vez que ele mal tinha comparecido. Agora ele não estava apenas presente, ele estava no centro. Tocou o braço dela, depois a cintura, naturalmente. Sem pressa, sem medo de ser visto, como se fosse um hábito, parte da rotina, como se estivessem em seu próprio quintal. Marla não se afastou. Na verdade, muito pelo contrário. Ela tocou o rosto dele com uma intimidade que Gideon não sentia há muito tempo. Ela sorriu, olhou-o nos olhos como se compartilhassem velhos segredos. E então veio o beijo. Direto, calmo, profundo. Tinha gosto de verdade, mas da verdade errada. Gideon ficou ali, quase sem respirar. Por um momento, tudo ao seu redor pareceu se confundir. A realidade não o chocou mais, apenas o inundou. Não havia tremor em suas mãos, nem lágrimas em seus olhos. Ele estava completamente lúcido. Aquele beijo não foi apenas uma infidelidade casual ou um erro precipitado. Foi construído, repetido, solidificado ao longo do tempo. Uma intimidade cultivada silenciosamente, em segredo. O tipo de mentira que você não inventa do nada. Ele pegou o celular com firmeza. Ligou a câmera e capturou tudo. Claramente. Sem tremer. A cena estava ali, como uma confissão sem palavras. Não haveria desculpas para inventar depois. Era definitivo. E mesmo que doesse, mesmo que dilacerasse algo dentro dele, também trazia alívio. O alívio de alguém que finalmente enxerga, que para de inventar desculpas e aceita os fatos como eles são. Após a gravação, Gideon guardou o celular no bolso, virou-se e seguiu na direção oposta. Ele não olhou para trás. Ele sabia que, se ficasse ali por mais um segundo, seria dominado por sentimentos que não lhe serviam mais. Saiu do corredor, passou pelo mesmo segurança distraído, pelo grupo que ainda conversava no bar e atravessou a porta giratória da entrada. Entrou no carro e respirou fundo. Ele não chorou.
Estava cansado demais para isso. Apenas ligou o motor e foi embora. Quando chegou em casa, as luzes ainda estavam apagadas. Era como se o próprio universo conspirasse para manter tudo no escuro. Gideon não acendeu nada. Ele foi direto para a sala. Pegou a pasta de documentos que havia separado dias antes. Os papéis do divórcio estavam lá dentro, prontos. Ele já previra isso, mesmo sem admitir. Tudo o que precisava era de certeza. Deixou os papéis sobre a mesa, junto com o anel. Aquele anel, antes um símbolo de compromisso, agora parecia um metal inútil. Ele olhou ao redor da casa uma última vez, respirou fundo, pegou uma mochila com algumas roupas e saiu. Trancou a porta com cuidado. Não por raiva, mas porque tudo o que ele tinha a dizer já estava dito, em silêncio. A história até então havia sido escrita com dúvidas e omissões. Agora, terminaria com clareza. Gideon caminhava pela calçada com passos firmes. Algo dentro dele começava a se recompor, ainda ferido, ainda pulsando, mas plenamente consciente. E isso mudou tudo. Marla chegou em casa depois da meia-noite, rindo sozinha, ainda ocupada no celular. Havia um brilho estranho em seus olhos, como se tivesse tido uma noite perfeita. Ela abriu a porta com cuidado, sem pressa, presumindo que encontraria Gideon dormindo ou trancado em seu escritório, como sempre. Mas algo destruiu essa fantasia no instante em que ela viu a mesa na sala de estar. Seu riso desapareceu. Suas mãos, antes relaxadas, congelaram. À sua frente, estavam os papéis do divórcio, abertos, junto com a aliança dele. Um símbolo do que um dia construíram juntos. Um peso caiu sobre seus ombros. Seu peito estava apertado, como se algo tivesse sido arrancado. Ela o chamou algumas vezes, correndo pela casa. Foi até o quarto, abriu os armários, verificou o banheiro e procurou o carro dele na garagem. Tudo indicava que ela não estava pronta para admitir. Ele sabia. Gideon já tinha visto tudo. Ela voltou para a sala, sentou-se no sofá segurando os papéis e olhando para o anel. Sentiu como se estivesse caindo em um poço sem fundo. Ela ligou para ele uma vez. 2 vezes. 3 vezes. As ligações foram completadas, mas ele nunca atendeu. Ela enviou mensagens curtas, longas, desesperadas. Nenhuma resposta. Na manhã seguinte, Marla chegou ao trabalho com uma aparência exausta. Ela tentou manter a compostura, mas algo estava errado. Algumas pessoas olhavam por muito tempo, outras evitavam contato visual. Os sorrisos, antes espontâneos, agora eram forçados ou inexistentes. No final do dia, ela foi chamada à sala executiva. Fecharam a porta. O gerente de RH estava lá, junto com 2 diretores. A atmosfera era estranha, desconfortável. Nenhum deles mencionou explicitamente o vídeo, mas o olhar deles dizia mais do que qualquer acusação. Um deles fez um comentário vago sobre comportamento inadequado dentro da estrutura da empresa. Outro se referiu simplesmente ao constrangimento institucional. Marla tentou descobrir exatamente o que eles sabiam, mas não fizeram perguntas. Também não lhe deram a chance de explicar. Disseram que considerariam as medidas necessárias, mas a mensagem era óbvia. O ex não tinha aparecido naquele dia. Ele havia sido discretamente dispensado. O escândalo precisava ser contido para proteger a imagem da empresa. A exposição pública era indesejada, mas as consequências internas estavam sendo aplicadas discretamente, de cima para baixo. Ao sair daquela reunião, ela sentiu os olhares das pessoas a seguindo a cada passo. Seus colegas mais próximos fingiam estar ocupados. Os corredores, antes repletos de cumprimentos e piadas, agora estavam imersos em um silêncio carregado de julgamentos. Era como se ela tivesse se tornado uma fonte de desconforto. E o pior não era a tensão, era a humilhação de saber que todos já tinham visto, sem que ela sequer soubesse quem tinha visto ou compartilhado. Ela passou o resto do dia em seu próprio mundo, tentando encontrar um caminho de volta para o que havia perdido, percebendo gradualmente que talvez não houvesse mais um. Naquela mesma noite, ela tentou reencontrar Gideon. Desta vez, ela foi ao apartamento de um velho amigo,
imaginando que ele pudesse estar lá. Bateu, chamou, esperou. Ninguém atendeu. Ela deixou uma carta pedindo que ele pelo menos a ouvisse. Mas sabia que, depois de tudo, ele não tinha motivo para ouvir suas desculpas. Mesmo assim, ela escreveu. Ela colocou no papel todas as coisas que não tivera coragem de dizer antes. Tentou explicar que seu envolvimento com o ex começou como uma distração, depois por solidão e só mais tarde como um erro maior. Que se sentia perdida, arrependida, que não queria perder a família. As palavras saíram como uma confissão e um apelo de última hora. Era sua última tentativa de alcançar um homem que havia se distanciado para muito além do seu alcance. Nos dias que se seguiram, a realidade ficou ainda mais dura. Marla percebeu que não só havia comprometido seu casamento, como também arruinado sua credibilidade. No trabalho, tarefas que antes lhe eram confiadas foram transferidas. Ela foi afastada de reuniões importantes. Ela foi excluída das decisões estratégicas. Seus e-mails ficaram sem resposta por muito tempo. As pessoas começaram a falar em voz baixa quando ela passava. Tudo aconteceu sem confronto direto, mas ela sentia cada movimento como uma faca cortando sua dignidade. A mulher que antes se orgulhava de sua posição agora sentia que estava sendo lentamente empurrada para fora, como se sua própria presença tivesse se tornado um problema. Em casa, o silêncio era ainda pior. Gideon havia desaparecido de sua rotina diária. Suas mensagens, ignoradas. Suas ligações, recusadas. A aliança de casamento dele, a mesma que ela um dia jurou guardar com carinho, agora era apenas um pedaço de metal sobre a mesa. Ela se olhou no espelho e mal reconheceu a pessoa que via. A vaidade a qual ela outrora se apegara não fazia mais sentido. O batom que ela usou na noite da festa ainda estava na bolsa. E só de olhar para ele, suas bochechas queimaram de vergonha. Era o mesmo batom que ela usará para beijar outro homem. Agora, cada detalhe, cada lembrança daquele momento, a esmagava por dentro. Era impossível voltar no tempo. Tentar justificar era inútil. Tudo o que restava era seu próprio reflexo, distorcido por más escolhas e pela falsa crença de que conseguiria manter tudo sob controle. Marla pensou por um momento que estava no comando, que conseguiria equilibrar casamento, desejo e carreira. Que conseguiria compartilhar a verdade de olhos fechados. Agora ela entendia que qualquer desequilíbrio tem um preço. E o dela era ser cobrado com juros diários. Caminhando pelos corredores da empresa no final daquela tarde, com a pasta debaixo do braço e os olhos no chão, ela se lembrou brevemente do dia em que começou a trabalhar lá. Ela se lembrou de como se sentia orgulhosa, de como estava determinada a ter sucesso, a fazer tudo certo. E lá estava ela, anos depois, sendo vista por todos como um problema, um exemplo do que não fazer. A vergonha era enorme. Mas pior que isso era a solidão. A ausência de Gideon era uma ferida aberta. E mesmo com todos os seus erros, o que mais doía era saber que ele havia partido em silêncio, sem lhe dar a mínima chance de perdão. Porque algumas pessoas, quando partem, levam consigo tudo que é insubstituível. 2 dias depois, Gideon voltou para casa. Ele estava diferente. O peso da traição ainda estava lá, mas ele se manteve firme. Abriu a porta calmamente, sem reclamar, e encontrou seus 2 filhos no sofá. Eles estavam esperando por ele. Seus rostos demonstravam mais do que apenas preocupação, havia maturidade, indignação contida, dor compartilhada. Assim que ele entrou, eles se levantaram. Ryan, o mais velho, cruzou os braços. Eli, sua filha, caminhou lentamente até o pai e o abraçou sem dizer uma palavra. Foi um gesto silencioso, porém poderoso. Gideon retribuiu o abraço e olhou para os dois. Ryan falou primeiro. Sua voz era firme, embora seu maxilar estivesse tenso. Ele disse que tinham visto o vídeo. Gideon olhou para eles por um instante, sem surpresa. Sabia que a luz acabaria chegando até eles. Ele mesmo já havia demonstrado. Ele sentou-se com eles e explicou tudo claramente, o que vira, como soubera, como testemunhara com os próprios olhos. Não exagerou nem omitiu detalhes,
apenas relatou tudo com simplicidade. Eli chorou enquanto ouvia. Ryan teve dificuldade em conter as lágrimas. Perguntou como a mãe deles conseguia fazer aquilo. Nenhum deles tentou defender Marla, porque, no fundo, suspeitavam que algo estava errado. A distância, seus desaparecimentos, as explicações evasivas. A verdade, por mais difícil que fosse, finalmente fez tudo fazer sentido. Marla voltou para casa logo depois. Ela abriu a porta como alguém que carregava culpa e medo ao mesmo tempo. Viu os três na sala de estar. O olhar de Ryan a atravessou. Eli desviou o olhar. Gideon, sem dizer nada, levantou-se e subiu as escadas. Marla ficou ali parada por alguns segundos, com as mãos entrelaçadas. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra parecia adequada. O silêncio da filha doía mais do que qualquer acusação. O olhar de desprezo do filho pesava como concreto. No andar de cima, Gideon foi até o quarto. Foi até o armário e começou a tirar as roupas dela, blusas, vestidos, sapatos, tudo dela foi para uma mala. Cada peça era um momento, uma escolha, uma lembrança. Ele empurrou a mala para perto da porta, respirou fundo e desceu as escadas com um olhar determinado. Marla ouviu se aproximar. Ele parou na frente dela, apontou para a mala e disse calmamente, mas com firmeza, "Você me traiu. Então é você quem precisa sair desta casa." Ela ficou chocada. Esperava frieza, talvez até desprezo, mas não esse nível de certeza. Ela tentou argumentar, disse que a casa ainda era dela e que eles podiam conversar. Gideon não respondeu. Cruzou os braços e ficou parado. Eli se levantou do sofá e pegou a chave da mala. Ryan foi até a porta, abriu-a e olhou para a mãe. Sem dizer uma palavra, fez sinal para ela ir embora. Marla percebeu que não tinha mais lugar ali, nem naquela casa, nem nos corações deles. Pegou a mala com as mãos trêmulas e saiu. Na calçada, virou-se, na esperança de ouvir alguma palavra final ou um gesto de compaixão. Tudo o que ela ouviu foi o som da porta se fechando atrás dela. Marla ficou parada na calçada por alguns minutos. Com a mala ao lado e o coração partido, ela pediu um serviço de carona. Ela procurou um hotel no celular e encontrou um quarto a alguns quarteirões de distância. Era um lugar simples, longe da vida confortável a que estava acostumada. No caminho, olhou para o próprio reflexo na janela do carro e sentiu vergonha, não por causa da repercussão pública ou do escândalo, mas por ter perdido tudo que realmente importava. Ao chegar, fez o check-in discretamente. Subiu sozinha para o quarto, carregando a mala com roupas que já não significavam mais nada. Sentou-se na beira da cama e ficou ali por horas, imóvel, olhando para o chão. Cada minuto era um lembrete do que ela havia deixado escapar. Ela tentou se lembrar da última vez que tivera uma conversa sincera com os filhos, ou olhara para Gideon e se sentirá grata. Não conseguiu. Porque em algum momento do caminho, ela se perdeu. E agora estava sozinha, sem lar, sem respeito, sem família. O silêncio naquele quarto era diferente do de casa. Era o som da sua própria queda. Gideon permaneceu em casa. Os dias seguintes foram tranquilos, mas estranhamente leves. A ausência de Marla era perceptível, mas não a incomodava. Era como se ele finalmente tivesse recuperado o controle da própria vida. Ele ainda acordava cedo, fazia café. Cuidava das tarefas domésticas, ia trabalhar, pagava contas e mantinha tudo em ordem, como sempre. Mas havia algo diferente, ele fazia tudo em paz. A sala de estar, antes abafada por conversas forçadas, tornou-se um lugar onde ele e os filhos se reuniam novamente. Ryan e Eli vinham com mais frequência, almoçavam juntos, conversavam abertamente, riam. A atmosfera havia mudado completamente. Aquela casa, que por tanto tempo fora palco de mentiras, agora parecia um lar novamente. Gideon não se obrigou a fingir que estava bem, ele realmente estava. Não havia pressa em esquecer, nem obsessão em lembrar. Ele simplesmente seguiu em frente. Às vezes, quando estava sozinho, se pegava pensando em tudo o que acontecerá, sem amargura, apenas com clareza. Marla fizera suas escolhas.
Ele fizera as dele. Era necessário acabar com aquilo. Permanecer naquele casamento significaria se apegar a algo que não existia mais. Ele entendia isso com uma calma que surpreendeu até mesmo seus filhos. Quando Eli perguntou se ele ainda sentia alguma coisa por Marla, ele disse que a única coisa que sentia agora era respeito por si mesmo. Sim, ele ainda tinha amor, amor por si mesmo, pelos filhos, pelo seu próprio bem-estar. Enquanto isso, Marla também tentava reconstruir sua vida. O hotel, antes um local temporário, tornou-se seu lar por um tempo. Ela teve que largar o antigo emprego, pois era impossível continuar lá. Procurou outros lugares para trabalhar, fez entrevistas e aceitou um cargo inferior ao anterior. Recomeçou. Ela aprendeu a viver com menos, a usar transporte público, a compartilhar espaços, a lavar suas próprias roupas na lavanderia do corredor. Teve tempo para pensar sobre seus erros, sobre aqueles momentos em que poderia ter escolhido diferente. Durante semanas, houve silêncio entre ela e as crianças. Ela enviava mensagens e recebia respostas curtas, ou às vezes apenas uma confirmação de leitura. Mas ela continuou tentando, sem insistir. Eli foi a primeira a ceder, respondendo a uma mensagem perguntando se ela estava bem. Então veio um telefonema, nada muito longo, mas já era um começo. Ryan demorou mais. Ele ainda estava bravo. Quando finalmente atendeu, disse pouco, apenas que estava decepcionado, que esperava mais dela. Ela ouviu em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, não se defendeu, apenas reconheceu. Gideon sabia que esse processo de reconexão era importante para mãe e filhos. Mesmo sendo mais machucado por tudo, ele não interferiu. Deu espaço a eles. Confiou que ambos lidariam com a situação com maturidade. E ele respeitava o fato de que cada um tinha seu próprio tempo para perdoar ou seguir em frente sem ressentimentos. Meses se passaram. A casa continuava cheia de vida, conversas, visitas, jantares de domingo. Gideon se permitiu sorrir mais. Começou até a aceitar convites para sair com amigos, redescobrindo pequenas alegrias. Nunca falava mal de Marla, nem mesmo para os amigos mais próximos. Quando as pessoas perguntavam, ele simplesmente dizia que as coisas tinham tomado rumos diferentes. Que a vida é feita de escolhas. E que às vezes perder alguém significa se reencontrar. Um dia, Ryan contou ao pai que havia almoçado com a mãe. Eli já mantinha contato com ela com mais frequência. Gideon ouviu, assentiu e perguntou apenas se estavam bem. Eles disseram que sim. Não era outra tentativa de reatar o relacionamento. Era uma fase diferente. Marla aceitara o fim, e ele também. Agora só restava o respeito necessário para seguir em frente sem ódio, sem pedido de retorno, sem apelo por reconciliação. Ela finalmente entendeu que o casamento havia terminado no momento em que escolheu outro caminho. E ele entendeu que, às vezes, seguir em frente exige abrir mão de alguém que um dia significou tudo para ele. Gideon estava feliz. Genuinamente feliz. Não uma felicidade exagerada e barulhenta que tenta provar algo, mas uma felicidade silenciosa de alguém que se olha no espelho e reconhece a própria história. Ele era completo. Não perfeito, mas completo. E isso foi o suficiente.